E a paz do nosso Senhor Jesus Cristo faça morada em nossas orações. Hoje vamos falar de um tema muito difícil, mas um tema esclarecedor, um tema libertador. Eu vou dar um título aí para a nossa conversa fraternal e o tema é O Inimigo em Mim. Para falar desse assunto, eu já vou trazer aqui uma passagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 25, onde Jesus ali está dando algumas orientações para toda a humanidade. Ele nos diz assim: reconciliai-vos depressa com o vosso adversário, para que não aconteça do adversário te entregar ao juiz, e o juiz então dá ordem, ao oficial de justiça, e o oficial de justiça te encerrar na prisão. E por muito tempo nós achávamos que o adversário estava fora de nós. E o adversário seria as situações, seriam as pessoas, e aí nós até personificamos um adversário. A palavra Satã é uma palavra que tem origem no hebraico e significa adversário. A palavra demônio e tem origem no latim e significa lançar-se contra, ou seja, fazer confusão. E aí nós damos um nome ao adversário e achávamos que o adversário estava fora de nós. Mas a doutrina espírita vem nos esclarecendo que o adversário não está fora. O adversário não é uma personificação do mal, e nós damos o nome de Satã, de Satanás, de demônio, de diabo. O adversário não é essa personificação, mas o adversário se encontra dentro. O adversário está em nós. São as nossas imperfeições, são as nossas tendências negativas. O adversário, ele foi construído ao longo do nosso caminhar, das nossas encarnações, por atitudes que tivemos, por sentimentos que alimentamos, e esse sentimento, esses comportamentos, essas atitudes vão contra as leis de Deus. E toda vez que nós agimos contra as leis de Deus, nós criamos distúrbios, nós criamos uma confusão em nossa alma. E isso vai sendo alimentado em muitas encarnações. E hoje nós temos essa dualidade em nossa alma. Essa dualidade nós chamamos do bem, do mal. Como resumiu muito bem o apóstolo Paulo na carta atribuída aos Romanos, na epístola aos Romanos, no capítulo 7, e vai ali do versículo, começa desde o 15 até o 24, Paulo, ele fazendo essa reflexão nas suas atitudes, ele diz assim: o que eu faço, eu não aprovo, porque aquilo que quero fazer, isso eu não faço, mas aquilo que não quero fazer, isso eu faço. E aí ele diz assim: de fato, o querer está em mim, mas eu não consigo fazer o bem, porque eu não faço o bem e quero, mas o mal e não quero, isso faço. E aí ele continua dizendo: encontro essa lei em mim, toda vez que quero fazer o bem, o mal está comigo. E aí ele
ali vai fechando o seu pensamento dizendo assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E essa passagem de Paulo é muito interessante por esse conflito em nossa alma. Porque nós queremos fazer o bem, já temos a consciência do bem, mas energias, impulsos nos conduzem a repetir exatamente o comportamento e não queremos repetir. E energias são essas, e tendências são essas que nos impulsionam a repetir aquilo e não gostaríamos mais de repetir. E aí, nós não, por muito tempo, nós não relutamos, melhor dizendo, nós relutamos para não aceitar isso. Porque quando nós vamos descobrindo, e essas energias são imperfeições da nossa alma, e essas imperfeições foram construídas pelo próprio Espírito e somos, nas nossas vivências, não só dessa vida, mas de muitas e muitas experiências que tivemos. E aí nós precisamos olhar com mais carinho para esse adversário. Porque o adversário, ele está conosco, faz parte de nós. E nós precisamos reconciliar com ele enquanto estamos a caminho com ele. Porque nessa vida nós carregamos as nossas heranças do passado, nosso inconsciente, a alma e somos. Nós carregamos essa sombra, como diz a psicologia junguiana, nós carregamos essa sombra e ao nosso passado. E nós precisamos olhar com mais carinho o que está nos movendo a repetir e não gostaríamos mais de repetir. Quais são os sentimentos? E nós precisamos questionar. Muitas vezes falamos assim: olha, eu não vou mais reclamar da vida, eu não vou mais criticar as pessoas, as situações, eu não vou mais lamentar de nada. E aí na primeira oportunidade que temos, estamos lá lamentando, estamos criticando, estamos apontando o dedo, e isso nos machuca, porque eu não gostaria mais de fazer isso. Mas aí é automático, parece algo automático. Era essa vivência que Paulo estava trazendo. E forças são essas. Essas forças são as nossas imperfeições, estão no nosso inconsciente, está e na alma e somos, e faz a gente repetir. Então, a primeira coisa a fazer é aceitarmos e temos essas imperfeições. É aceitar e temos essa sombra do passado e começar a fazer as pazes com ela, como disse Jesus. Se nós não fizermos essas pazes, se nós não aceitarmos e temos muitas imperfeições e começarmos a trabalhar essas imperfeições, nós iremos ser ali julgados por um juiz. E esse juiz é a nossa própria consciência. Porque quando desencarnamos, as coisas, o véu é tirado, as coisas ficam mais claras. E aí nós vamos tendo consciência e o que nos fazia seguir caminhos tortuosos eram valores que nós trazemos na alma e nós precisamos mudar. E aí as próprias leis de Deus nos colocam numa prisão, mas não uma prisão física, uma prisão moral, porque nós precisamos trabalhar a moralidade dentro do nosso ser, no ser que somos. E aí nós estamos presos a várias causas, né? E essas causas vão gerando efeitos na nossa vida. E nós precisamos agora, como disse Jesus, fazer as pazes com o adversário. Disse um grande psicoterapeuta junguiano, ele nos diz assim: e se o adversário estiver fora, ele não está dentro de nós.
E se ele não está dentro de nós, nós não temos nenhuma obrigação e nenhum dever em nos autoanalisar, nenhuma responsabilidade. Então fica fácil, né? Então a doutrina espírita vem nos ensinando e trazendo, revivendo esses ensinamentos do Cristo, mostrando para cada um, e nós somos os construtores da nossa própria vida. Tudo e fazemos repercute no espírito que somos. Então, muitas vezes nós projetamos essas imperfeições e nós não queremos aceitar em nós no externo. Atitudes de algumas pessoas nos incomodam. Então nós precisamos observar, porque até a vida de relação, ela nos ensina muito. Se vemos, por exemplo, arrogância no outro, vamos perceber se essa arrogância não está em nós também e se manifesta de outras formas. E nós não aceitamos isso, nós nos culpamos por ser arrogante em outras vidas, mas está lá a energia em nossa alma e nós precisamos olhar com carinho para essas forças internas e começar a fazer as pazes e perceber, porque se a vaidade, o ciúme, a prepotência, a arrogância, todos esses sentimentos muito inferiores ainda, sentimentos animalizados ainda, movem as nossas ações, os nossos comportamentos, nós precisamos questioná-los, mas não brigar com eles, mas fazer as pazes no sentido de conversar, dialogar, de entender o porquê essas ações, nós somos movidos ainda por esses sentimentos. Nós precisamos nos conhecer, melhor dizendo. Nós precisamos fazer esse mergulho na nossa alma e perceber. Porque eu vou dar um exemplo aqui. Ontem, esse psicoterapeuta junguiano, e ali saindo, uma pessoa saindo da igreja, teve uma senhora escorregou e caiu, e uma das pessoas que estavam ali começou a rir daquilo. E aí a gente fala assim, mas foi engraçado. Não, porque estava rindo da miséria do outro. Mas a pessoa não iria rir. A risada ali, a gargalhada saiu de maneira espontânea. E levou uma pessoa a rir de uma queda de outra pessoa, né? Uma pessoa ali e caiu. Muitas vezes a gente passa por isso. Às vezes fica feliz por ver a desgraça do outro. Nós ficamos felizes porque o outro se deu mal na vida. Por que a gente fica feliz com essas situações? E a gente precisa olhar para dentro de nós e conversar, né, amigavelmente com esses adversários internos. E perceber, porque se foi ciúme e fez a gente rir, se foi inveja e fez a gente rir da situação do outro, nós precisamos conversar com esse ciúme, com essa inveja, e ainda acha morada em nossa alma e habita em nossa alma, e começar a dialogar, porque nós não queremos mais agir assim, né? Lembro também aqui de outra passagem, e um terapeuta brasileiro, ele nos conta, e no seu consultório chegou uma pessoa e ele foi dizendo assim, parece que eu casei com a mesma mulher. E aí o terapeuta perguntou para ele, será que você casou com a mesma mulher? Ou você transferiu do velho relacionamento para esse novo relacionamento, situações internas, e você não quer trabalhar com você? Porque é assim conosco. Muitas vezes a gente acha que o problema é o outro, o problema é a situação, o problema são os maus espíritos, o problema é o demônio, o problema é Satanás. Então nós vamos transferindo as nossas responsabilidades para o externo. Nós criamos, como dissemos, até uma personalidade, uma pessoa, e colocamos a culpa e dizemos que é o diabo, então tudo é culpa do diabo.
E nós precisamos ter responsabilidades e se autoanalisar. Eu iria trazer aí nessa reflexão, e o inimigo, ele mora conosco. O inimigo são as nossas imperfeições. O inimigo, ele está em mim e eu preciso fazer as pazes com esse inimigo. Eu preciso mudar o inimigo, mas não pela força, pelo diálogo, pela conversa, pelo propósito de mudança aos poucos, devagarzinho, como ensinou Jesus, como um grãozinho de mostarda, e vai crescendo, vai se estruturando dentro de nós. Nada se muda assim de uma hora para outra. Nós devemos ter paciência conosco mesmo, devemos ter tolerância e ir trabalhando esses inimigos internos, que são as nossas imperfeições, quando o Pai nos der a prova, e precisamos aproveitar assim as oportunidades para ir mudando os nossos hábitos, nossos comportamentos, nossos sentimentos. E Jesus nos abençoe e o Cristo sempre seja esse farol que nos ilumina e nós possamos andar na luz. E assim seja, e Jesus nos abençoe.